Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e na aula de hoje eu vou trabalhar o sistema financeiro nacional. O Brasil, ele criou ao longo dos anos uma estrutura do sistema financeiro econômico. E essa estrutura, ela advém do sistema financeiro internacional. Você já viu em outras aulas como a economia é globalizada, como existe a necessidade de você olhar para outros mercados de outros países, como um banco em um país. Ele precisa atuar em outro país, cada país tem sua regra, cada país tem sua legislação. Então, o sistema financeiro nacional, ele não tem plena autonomia sobre suas decisões. Em que sentido isso? É evidente que o Brasil, ele é um país independente, autônomo, e ele tem autonomia jurídica, ele tem autonomia sobre as suas regras financeiras. Mas os bancos brasileiros, eles precisam ter regras que permitam que eles atuem em outros mercados. Assim como o Brasil precisa ter regras em que bancos de outros países possam atuar no Brasil. Então, o sistema financeiro nacional, que é o tema da aula de hoje, ele está adaptado às regras do sistema financeiro internacional. Em outro momento, você estudou comigo os acordos internacionais, que são os chamados acordos de Basileia, que determinam a política monetária internacional. E aí nós temos aí, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, nós temos as áreas de livre comércio União Europeia, Mercosul, BRICS e por aí vai, ALCA. Então, na verdade, por mais que o sistema financeiro nacional, que é o tema da aula de hoje, ele tenha nível de autonomia, ele sempre olha, ele sempre segue as regras internacionais, até para o Brasil não virar uma ilha, até para o Brasil não se isolar no mercado financeiro, até para o Brasil não ficar numa situação completamente isolacionista olhando para o mercado internacional. Bom, dito isso, estabelecidas essas regras, vamos entender agora como funciona, como se estabelece o sistema financeiro nacional. Vem comigo. Tome cuidado, porque o sistema financeiro nacional não é um órgão público. Não é uma estrutura da administração indireta. É como se fosse a administração pública. Então, olha que interessante. Quando você estuda administração pública, o termo administração pública não representa um órgão público. Você não tem concurso para a administração pública. Você tem concurso para os órgãos da administração direta, para as entidades da administração indireta, do sistema chamado administração pública. É a mesma coisa o sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional, ele não tem concurso público para ele. Ele não tem verba destinada para ele. Ele não tem estrutura, não tem um prédio. Então, na verdade, o sistema financeiro nacional representa um conjunto de órgãos, entidades, associações que formam a estrutura do SFN. Então, não pense que o sistema financeiro nacional é um órgão público, é uma entidade, é uma estrutura. É um conceito, é tudo isso que eu vou desenvolver com você. Então, é teórico, não é prático, não tem prédio, não tem chefe. Qual é o presidente do sistema financeiro nacional? Não existe. Existem responsáveis, diretores e presidentes das entidades que formam o sistema financeiro nacional. A partir de agora, você vai ter que começar a entender e se lembrar na hora da prova do organograma do sistema financeiro nacional. Isso é muito importante. E o organograma do sistema financeiro nacional apresenta uma subdivisão. O sistema financeiro nacional ele é subdividido em dois tipos de entidades. As entidades normativas e as entidades de intermediação. Então, vamos entender o que eu estou dizendo. O sistema financeiro nacional representa um conjunto de entidades que controla a estabilidade da economia brasileira. Essa é a função principal do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional só foi construído para controlar a estabilidade da economia brasileira. E eu tenho entidades que se classificam em duas categorias, normativas e de intermediação. As normativas, elas supervisionam o sistema financeiro. Não vendem produto. Você não abre conta. Você não tem cartão de crédito. Você não tem consignado. Você não tem o maldito título de capitalização que todo mundo quer te vender o tempo todo. Um exemplo de entidade normativa para você entender como funciona é o Banco Central. Você abre conta no Banco Central? Não. Você faz empréstimo consignado no Banco Central? Não. Na verdade, o Banco Central é a principal, talvez, ao lado do Conselho Monetário Nacional, entidade normativa que é de supervisão.
tome cuidado. Eu estou afirmando para você que as entidades normativas, e eu vou detalhar daqui a pouco quais são, particularmente o Banco Central do Brasil, ele não oferece produtos e serviços bancários para o consumidor final. Ele não oferece produtos e serviços bancários para a pessoa física ou jurídica. Mas ele supervisiona as entidades que oferecem. E eu posso ter contato com o Banco Central. É evidente, né? Você vai ter uma aula só de Banco Central. Você vai ter uma aula de Copom, você vai ter uma aula de taxa Selic, você vai ter aulas que particularizam as entidades. Mas, mesmo que eu afirmei para você que as entidades normativas, elas supervisionam os bancos, e o exemplo é o Banco Central, o cidadão, a pessoa física, pode ter contato direto com o Banco Central? Pode, não pode para comprar produtos e serviços bancários, mas pode para fazer uma reclamação, para fazer uma solicitação, para ter uma intermediação. Eu vou te dar um exemplo. Há um bom tempo atrás, há uns 20 anos atrás, eu comprei uma moto. E eu comprei, salvo engano, em 36 vezes, financei em 3 anos a moto. E com 3 meses, roubaram minha moto. E moto geralmente não tem seguro, né? Porque o seguro é mais caro que a moto. Então eu não tinha seguro, a moto estava financiada, aí roubaram a moto e não tinha seguro. Bom, e aí eu quis quitar, né, o financiamento para não pagar os juros. E aí eu entrei em contato com a instituição bancária que fez o financiamento para mim, e aí eles deram um desconto muito pequeno para quitar, né? Aí eu percebi que o desconto não tirava os juros do prazo. E aí eu escrevi para o Banco Central. Eu entrei no site do Banco Central, pus lá o número do contrato, os valores, e o Banco Central imediatamente disse que a instituição bancária que fez o financiamento para mim tinha um prazo lá para me responder, de 5, 6 dias úteis, não lembro muito bem. No prazo, o banco me respondeu, tirando todos os juros, o que fez que eu pagasse mais ou menos 50%, até um pouco menos, de todo o valor devido. Então, esse exemplo que eu estou te dando diz que as entidades normativas, elas não vendem produto ou serviço bancário, mas eu posso, para fazer uma reclamação, para fazer uma solicitação, me dirigir a elas, em particular ao Banco Central. Bom, além das entidades normativas que são de supervisão, existem as entidades de intermediação, que são as de operação. Essas sim, o cidadão tem relação direta. Essa sim, a pessoa física ou jurídica abre conta, tem cartão de crédito, tem financiamento bancário. Aqui estão os bancos que fazem a operação com o cidadão. Essa é a diferença. Então pense assim, Sistema Financeiro Nacional e uma subdivisão, normativas de um lado e de intermediação do outro. E aí, para você memorizar, para não esquecer mais, as normativas supervisionam o sistema financeiro e as de intermediação fazem operação. O que significa isso? Vendem produtos e serviços bancários. Vamos agora conhecer as entidades normativas e as de supervisão, e as de intermediação. Vem comigo aqui rapidinho, olha só. As normativas, em primeiro lugar, é o Conselho Monetário Nacional. Não se preocupe nesse momento com o detalhamento de cada uma. Não se preocupe nesse momento com a particularização de cada uma, porque isso será objeto de outras aulas. O Conselho Monetário Nacional é uma entidade normativa, ou seja, supervisiona o sistema financeiro, não vende produtos e serviços, você não abre conta. Depois existe o Banco Central do Brasil, o Bacen, o BC, que é o que mais cai em prova, né? Na verdade, tanto o Conselho Monetário Nacional quanto o Banco Central, eles são muito importantes. Para você ter uma ideia, isso depois eu vou desenvolver, o Conselho Monetário Nacional autoriza o Banco Central a emitir moeda. E aí o Banco Central, ele tem uma impressora chamada Casa da Moeda. Então a Casa da Moeda, você está assistindo aquela série espanhola chamada La Casa de Papel, que está fazendo sucesso na Netflix? Então, os caras invadem a Casa da Moeda da Espanha e ficam imprimindo lá moeda, dinheiro, né, papel moeda. Então, o Banco Central ele tem uma Casa da Moeda. E a Casa da Moeda é controlada pelo Banco Central para imprimir a moeda. Então, a relação entre o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional é muito forte. E essas duas entidades normativas são de longe as que mais caem em concurso. Fora essas duas entidades, existem mais 4. Existe o Comitê de Valores Mobiliários, que em linhas gerais cuida do mercado imobiliário brasileiro. Existe a Superintendência de Seguros Privados,
Na verdade, você precisa controlar os seguros residenciais, de automóveis, seguro contra acidente. Então, existe uma Superintendência Nacional que cuida dos seguros privados. Sabe o que dá muito dinheiro no Brasil? Sabe o que cada vez mais cresce no Brasil? Previdência privada. E por que previdência privada cada vez mais cresce no Brasil? Muito pela desregulamentação do mundo do trabalho, pelas reformas trabalhistas, pelas mudanças de relação no mundo do trabalho, que faz a pessoa não ter mais fundo de garantia, que faz a pessoa não ter mais uma previdência. Então, a previdência privada, nos últimos anos, ela já vinha crescendo. Agora, com essa questão da flexibilização da relação trabalhista, o famoso PJ, cresceu muito mais. E existe uma entidade normativa do Sistema Financeiro Nacional, que é a Superintendência Nacional de Previdência Privada. A Superintendência Nacional de Previdência Privada, ela cuida basicamente dos produtos e serviços vinculados à previdência privada que o cidadão pode ter. E existe uma última entidade, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Esse conselho ele cuida do volume de bens e recursos de todas as entidades. Repito, eu não estou preocupado nesse momento em te particularizar o que faz cada uma. A minha preocupação nesse momento é te apresentar em linhas gerais. O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, o Comitê de Valores Imobiliários, a Superintendência de Seguros Privados, a Superintendência Nacional de Previdência Privada, que tem ganho muita importância na sociedade, e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Repito o que eu falei. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central são, de longe, os mais importantes, porque são os que mais caem em prova. Perfeito? Essas são as entidades normativas. Mas o que eu te falei? Que também existem as entidades de intermediação. E as entidades de intermediação são aquelas que me vendem produto, que eu abro conta, que eu compro crédito consignado. Ou seja, que o cidadão, a pessoa física ou jurídica, o consumidor final, tem relacionamento. São os bancos. Então vem comigo porque existem as entidades de operação, as operativas, a de intermediação. Bom, são 4. Então, na verdade, são 10 instituições. Você entendeu? São 6 normativas e 4 de intermediação. E a primeira de intermediação são as instituições bancárias. E aqui entra o Banco do Brasil, aqui entra a Caixa Econômica Federal, aqui entram os bancos privados. Existem instituições não bancárias, como, por exemplo, o Banco de Investimento. Existem bancos de investimento no Brasil, todos privados, que servem não para você abrir conta corrente e ter cartão de crédito, servem para você fazer investimento numa carteira de ações. Existem o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e existem as instituições não financeiras. Então, repito o que eu falei quando eu apresentei para vocês as normativas. A minha preocupação não é, nesse momento, você conhecer o detalhamento de cada uma. A minha preocupação nesse momento é você saber quais são as normativas e quais são as de intermediação. 6 normativas e 4 de intermediação. Bancárias, não bancárias, Sistema Brasileiro de Poupança e Crédito, instituições não financeiras. Deu para entender? Bom, o que eu quero trabalhar com você agora é o que caracteriza no Brasil uma instituição como financeira. Existe uma lei e existe uma regulamentação. Vem comigo. O Banco Central, ele foi criado numa data simbólica. O Banco Central do Brasil, ele foi criado dia 31 de dezembro de 1964. O que aconteceu em 64? Em 64 acontece o início do regime militar. Existe a deposição do João Goulart, os militares tomam poder no golpe de Estado, e aí, no último dia do primeiro ano do regime militar, cria-se o Banco Central do Brasil. E em 64, por conta da criação do Banco Central do Brasil, começa uma regulamentação do sistema financeiro. Começa uma série de regulamentações para estabelecer o sistema financeiro como nós conhecemos hoje. Então a Lei 4595 de 64 define a criação do Banco Central e define o que são instituições financeiras, que são instituições que podem existir no sistema financeiro nacional. Bom, e aí a Lei 74292 de 86, ela atualiza essa estruturação. Então, assim, fique tranquilo, porque não cai a letra da lei. Na prova,
particularmente para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o Banco Central, não existe a tendência de cair a letra da lei. Não cai o detalhamento da lei. O que cai é só a citação da lei. Então, o sistema as instituições financeiras que existem no Brasil, as instituições tidas como financeiras no Brasil, elas são criadas por essa lei e estabelecidas por essa lei. Deu para entender? Nessa apresentação que eu estou lhe fazendo de estrutura do Sistema Financeiro Nacional, repito, hein, você tem que ter isso memorizado. Do mesmo jeito que quando você estuda Direito Constitucional e Administrativo, você tem o LIMP, o artigo 37 da Constituição memorizado, você tem que ter isso memorizado. Sistema Financeiro Nacional, entidades normativas, entidades de intermediação. 6 normativas, 4 de intermediação. E dentro das de intermediação, existem as bancárias e as não bancárias, que são as duas primeiras que eu listei. Vamos agora para as bancárias. Então, cuidado, hein? Nem toda entidade de intermediação se caracteriza por instituição bancária. Então, agora vamos para as de intermediação caracterizadas como bancárias. A primeira é a mais comum. A primeira são os bancos comerciais. Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa Econômica não. Caixa Econômica é outra coisa. Então aqui está o Banco do Brasil. Então vamos caracterizar o Banco do Brasil? Vamos fazer toda a caracterização do Banco do Brasil? O Banco do Brasil é uma entidade da administração indireta, ponto. Ele faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Fazendo parte do Sistema Financeiro Nacional, o Banco do Brasil não é uma entidade normativa, é uma entidade de intermediação. E dentro das entidades de intermediação, o Banco do Brasil é um banco comercial. Então o Banco do Brasil não é caracterizado como Caixa Econômica, nem como cooperativa de crédito, nem como banco cooperativo. Ele é caracterizado como banco comercial. Os bancos comerciais são esses que eu citei, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, que eles permitem que o cidadão abra conta corrente, que permitem que o cidadão tenha produtos e serviços bancários, e por aí vai, né? E eu, ao longo do curso, vou listar vários produtos e serviços bancários com você. Crédito direto ao consumidor, cartão de crédito, cartão de débito e por aí vai. Então, são os bancos comerciais. Tome cuidado agora com a segunda instituição bancária, que são as caixas econômicas. Como assim caixas econômicas, Rezendão? Quantas existem no Brasil? Uma. A Caixa Econômica Federal. Mas já existiram várias. Na história do Brasil, existiram as caixas econômicas estaduais. Quem é de São Paulo lembra da nossa Caixa? Então, nossa Caixa é nosso banco. Nossa Caixa é nosso banco era o slogan da Caixa Econômica Estadual de São Paulo. E não existem mais caixas econômicas estaduais. Hoje, só existe uma instituição bancária caracterizada como Caixa Econômica, que é a Caixa Econômica Federal. O que difere a Caixa Econômica Federal dos bancos comerciais? Você pode abrir conta na Caixa Econômica Federal. Você pode ter cartão de crédito na Caixa Econômica Federal. Você pode fazer seguro de vida. Você pode financiar um imóvel na Caixa Econômica Federal. Mas a diferença das caixas econômicas para os bancos comerciais é que as caixas econômicas controlam as loterias e os serviços sociais. Por exemplo, é a Caixa Econômica Federal que recolhe o FGTS. É a Caixa Econômica Federal que foi a operadora do FIES, do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Então, a Caixa Econômica Federal, ela se caracteriza por ser uma instituição bancária de intermediação, caracterizada como Caixa Econômica, que tem esse diferencial. Ele pode fazer todos os serviços e produtos bancários feitos pelos bancos comerciais, só que ele também é o operador dos programas sociais. E aí ficam os exemplos mais recentes, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FIES e por aí vai, ok? Além de controlar o depósito do FGTS e além de controlar as loterias. São as caixas econômicas. Ô Rezende, pode cair uma questão de caixa econômica no Banco do Brasil? Óbvio. E cai, porque é a caracterização do Sistema Financeiro Nacional. Bom, fora essas duas, uma outra instituição bancária chama-se cooperativa de crédito. O que é cooperativa de crédito? Uma cooperativa é uma junção de pessoas físicas. E quando você faz parte da cooperativa, você é sócio, acionista e cliente. A cooperativa, ela opera todos os produtos e serviços bancários. A cooperativa ela pode ter conta corrente entre os seus sócios, ela pode ter linhas de crédito e pode ter empréstimos, só que ela só pode emprestar
E ela só pode oferecer produtos e serviços bancários para os próprios sócios, que são os cooperados. Então, ao mesmo tempo que você é sócio, você é cliente. Isso é uma cooperativa. Nas regiões, no interior, tem muita cooperativa de produtores rurais. Outro dia uma aluna disse que trabalhava numa grande empresa privada, Nestlé, e tem a cooperativa dos funcionários da Nestlé. Então, uma cooperativa é uma instituição bancária diferente. Ela não é para qualquer pessoa, é apenas para os cooperados, que ao mesmo tempo que participam, também são clientes. Fora as cooperativas de crédito, existem os bancos cooperativos. Vamos entender, porque banco cooperativo é uma coisa que as pessoas elas não entendem muito bem, mas tem uma explicação muito pontual e simples para isso. Banco cooperativo é o banco em que os clientes são as cooperativas. Dá para entender? Então, por exemplo, o banco cooperativo não pode ter simplesmente a pessoa física diretamente sendo seu cliente. O banco cooperativo tem entre seus clientes as próprias cooperativas, que controlam os bancos cooperativos. Essas são as instituições bancárias. Tome cuidado com essa relação aqui, ó. Banco Comercial e Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal é a única caixa econômica hoje existente no Brasil e ela oferece todos os produtos e serviços bancários dos bancos comerciais, mas ela tem a conta do FGTS, tem as loterias e tem o controle e operação de programas sociais. Tudo bem? Olha, dentro das entidades de intermediação, existem as não bancárias. Nem todo banco é bancário. Engraçado isso, né? Então vem comigo para conhecer as instituições não bancárias agora. Dentro das instituições não bancárias, existem os bancos de investimento. Então você viu o que eu falei? Nem toda empresa, nem toda instituição que leva o nome de banco é instituição bancária. Tem que se tomar cuidado com isso. Então, as instituições não bancárias, em primeiro lugar, caracterizam-se pelos bancos de investimento privados. Não existe no Brasil banco de investimento público. Todos os bancos de investimento têm característica privada. Banco de investimento privado. Então, é isso que eu te disse. É isso que eu pontuei para você. Instituições, bancos de investimento em que você compra ações, que você investe seu dinheiro, investe no Tesouro Direto, nas várias modalidades aí de investimento, se caracterizam por banco de investimento. Todos os estados brasileiros têm bancos de desenvolvimento. Eu não estou falando do BNDES, hein? O BNDES a gente fala depois. O estado de São Paulo, o estado da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Acre, Roraima, Rondônia, Pernambuco, ou seja, todos os estados brasileiros têm bancos estaduais de desenvolvimento. E os bancos de desenvolvimento dão linha de crédito de médio e longo prazo, 2 a 6 anos, para desenvolvimento regional. Então, cada banco de desenvolvimento tem as suas prioridades. Né? Para ser muito superficial, na Bahia o cacau é um produto, um investimento muito importante. Diferente em algumas regiões de Minas, que o gado leiteiro é mais importante. Diferente no interior de São Paulo, que a produção cafeeira é muito importante, desde a República do Café com Leite. Então, na verdade, os bancos de desenvolvimento são estaduais e eles fomentam o desenvolvimento local. Bom, existem as sociedades de arrendamento mercantil, que cai muito pouco. Na verdade, só cai a sua caracterização, entidade de intermediação, sociedade de arrendamento do mercado mercantil e companhias hipotecárias. É quando você faz empréstimo e você hipoteca um bem, você hipoteca o seu imóvel. Qual é a principal importância dessa aula? É você conhecer a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Eu entrei um pouquinho ali nas de intermediação, bancárias e não bancárias, que é uma coisa que cai muito em prova. Então, você entendeu que o Sistema Financeiro Nacional ele é baseado em acordos internacionais? Ele é estruturado em cima de acordos internacionais? E ele tem entidades normativas de intermediação. Das normativas, as mais importantes são o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. Das de intermediações, as mais importantes são as bancárias e não bancárias. Lembre que nas bancárias, que é o mais importante, existem 4, né? Banco Comercial, Caixa Econômica Federal, Cooperativa de Crédito e Banco Cooperativo. Essa é a estrutura que você tem que começar a se adaptar. Rezendão, isso cai em prova? Não, não cai. Despenca, cai toda hora, brota da terra. Então vem comigo, porque o teu material ele tem algumas questões de provas anteriores, para a gente começar a trabalhar,
e ver como toda essa estrutura que eu expliquei, todas essas siglas que aos poucos você vai se adequar, cai em prova. O que eu digo sempre? A prática é o critério da verdade. De nada adianta você ficar só na teoria se você não percebe como na prática as coisas se dão. Quem disse isso não fui eu. Essa frase não é minha, é de um velho revolucionário, mas se aplica muito bem a concurso. Já que a prática é o critério da verdade, vamos para a prática, vamos para as questões. Leitura da primeira questão. Admita que um empresário brasileiro, acionista majoritário de uma empresa em situação pré-falimentar, venha a ser acusado pelos acionistas minoritários de uso de informações privilegiadas e manipulação de preços das ações negociadas na Bolsa de Valores e Mercadorias e Futuros de São Paulo, a Bovespa. O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário é o A. Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. B. Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros de São Paulo. C. Supremo Tribunal Federal. D. Supremo Tribunal de Justiça. E. Comissão de Valores Mobiliários. Vem comigo. Essa questão não tem polêmica. Sabe por que essa questão não tem polêmica? Porque eu te falei. O que eu te falei? Que o Sistema Financeiro Nacional ele tem dois tipos de entidades, as normativas e a de intermediação. A normativa tem por objetivo controlar e fiscalizar. Então, se existe um acionista de uma empresa que utiliza informações privilegiadas para manipular a bolsa de valores e para ter lucro, quem vai analisar é uma entidade normativa. E dentro das entidades normativas, qual a única da alternativa? Voltando aí para o material. Em nenhum momento eu falei para você que a alternativa A, o CAD, é a entidade normativa. Em nenhum momento eu falei que a Bovespa é uma entidade normativa, não teria nem lógica, né? Se o cara está operando na Bolsa, como que a própria Bolsa vai julgar? Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país. O Supremo Tribunal Federal é uma estrutura maior do judiciário brasileiro, não do Sistema Financeiro Nacional. Nem o Supremo Tribunal de Justiça. Então, dessas 5 alternativas, a única que representa uma entidade normativa do Sistema Financeiro Nacional é a Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. Portanto, essa é a alternativa correta. Próxima questão. Periodicamente, o Banco Central do Brasil determina, nas reuniões do Comitê de Política Monetária Copom, A. Valor máximo do volume de operações de compra e venda dos títulos públicos pelo sistema bancário brasileiro. B. Quantidade de papel moeda e moeda metálica em circulação, dentro dos limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. C. Valor máximo de todas as formas de crédito no país. D. Valor máximo do fluxo de entrada no país de capitais financeiros vindos do exterior. E E. Taxa de juros de referência para operações de um dia com títulos públicos. Vem comigo. Repito. Quais as duas entidades mais importantes normativas? Conselho Monetário Nacional e Banco Central. O Banco Central ele tem uma responsabilidade, que é ter um comitê de política monetária chamado Copom. E o Copom determina a taxa Selic, a taxa básica de juros, que é a taxa de juros da economia brasileira. Então, matou a questão, né? Voltando para o material, só para entender as funções do Copom e do Banco Central. Alternativa E, taxa de juros de referência para operações de um dia com títulos públicos, a boa e velha taxa Selic, que eu vou trabalhar bastante com ela posteriormente. Terceira questão. O Banco Central do Brasil tem por objetivo zelar pela liquidez da economia. A liquidez é um atributo de um ativo que deve, em maior ou menor grau, conservar valor ao longo do tempo e ser capaz de liquidar dívidas. Sendo a moeda um ativo líquido, o Banco Central do Brasil interfere na liquidez da economia quando A. As reservas monetárias estão baixas. B. Os empréstimos excedem as reservas bancárias. C. A inflação está acima do esperado. D. O balanço comercial está equilibrado. E E. Os empréstimos excedem os depósitos à vista. Vamos lá. Vem comigo. Quando o Banco Central interfere na economia? Quando o Banco Central ele opera na economia? Alternativa C, quando a inflação está acima do esperado. Na verdade, você ter estabilidade econômica significa você controlar a inflação. Então, o Banco Central, o Sistema Financeiro Nacional, interfere na economia para controlar a inflação, que é o principal elemento crítico do sistema financeiro e da estabilidade econômica. Deu para entender? Então, na aula de hoje, você conheceu siglas, você conheceu estruturas do Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional, entidades normativas de intermediação, nas de intermediação bancárias, não bancárias,
Dentro das bancárias existe a listagem com ponto E, dentro das não bancárias a listagem com ponto E. Nem todo banco é instituição bancária. Caixa Econômica não é banco comercial, é Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é Caixa Econômica, não é banco comercial. Fechou? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, este aula até o final. Força e honra. Até a próxima.